Por Júlio. Será que é verdade? Bom, tudo indica, ou será que não indica? Posto que ela postou no seu Instagram, nas suas redes sociais, uma foto no qual aparece com os 3 filhos e ele próximo dela. O curioso a comentar sobre isto é o seguinte: nada contra a volta, eu até sou favorável a isto mesmo, que se perdoe, porque quem sofre quando se tem criança são as próprias crianças. Tomara que isso seja verdade, a Camila não confirmou também, não estou dizendo que ela voltou, mas pela foto dá um indicativo. E tudo pode levar a crer que em breve, se não agora, eles possam estar de volta. Muitos vão dizer assim, mas é por conta das próprias festividades de Páscoa, tem que estar em família, as crianças querem o pai, aquela coisa toda, ela só foi fazer o desejo das crianças. Mas pela foto aí do Julião sorridente e da senhora Camila também sorridente, pode ser que tenha uma reaproximação, se ele, obviamente, perdoar. Aliás, não é perdoar, pedir perdão para ela, aceitar as queixas dela, aceitando ela do jeito que ela é. Mas, por outro lado, eu vou pensar de uma outra forma. Quiçá, quem sabe, talvez, isso tudo que ocorreu não possa ser uma jogada. Não sei de quem, pode ser da Camila, pode ser do Júlio, pode ser de ambos, para que aceitem exatamente viver eles sem os usos e costumes que eles pregaram durante 10 anos, para que as pessoas aceitem os usos e costumes que eles pregaram há tantos anos. Isto pode ser uma verdade profunda. E agora eu quero ver o que vão dizer os fanáticos do Julião. O que eles vão dizer? Porque se o Júlio deixar voltar com a Camila, ou se a Camila perdoar o Júlio e voltar, eu creio que ela não vai voltar com os usos e costumes que o Júlio César pregava. Ela vai continuar lá pintando seu cabelo, pintando a sua unha, não estou sendo contra, tá? Usando a sua calça, e o Julião com a sua hipocrisia lá pregando que tudo é pecado, mas a sua esposa não está de acordo. Sou contra a Camila, sou contra o Júlio? Não, eu sou contra a atitude hipócrita do Júlio César. É isso que eu sou contra. Um camarada que combateu em tudo todo mundo, agora vai ter que se lascar. Por quê? Sofreu uma ruptura no casamento e provavelmente para reatar esse casamento vai ter que aceitar, vai ter que ceder. Assim como cedeu de uma maneira hipócrita, mas cedeu. Eu digo de uma maneira hipócrita, não hipócrita, mas a pregação é hipócrita. Porque pregava contra o futebol, pregava contra o esporte, depois estava lá jogando futebol, jogando vôlei. Tá? Por isso que eu não vou atrás desse extremismo. O Júlio César, eu vou melhorar minha câmera aqui. O Júlio César, na realidade, ele está que nem o Davi Miranda. O Davi Miranda, para agradar a esposa dele, para agradar os filhos e netos, ele afrouxou muito a doutrina que ele pregava, que na realidade era exagerada. Para vocês terem uma ideia, da IPDA não era permitido as mulheres pregar em cima do púlpito. O missionário permitiu para, então, agradar a Ireni e as suas filhas. Na IPDA, outrora, não era permitido bateria. O missionário permitiu em vida bateria para agradar seu filho Davi Filho, e a Débora, e os outros. Você percebe a hipocrisia nisso tudo? Do mesmo modo, Júlio César. Então não dá para você ser um extremista pregando contra tudo e contra todos, que uma hora tu vai sofrer com isto. Por isso que Salomão já diz: não queira ser
demasiadamente ímpio e nem justo, porque destruirias a ti mesmo. Tu destrói a ti mesmo e a tua família, porque a tua família é carne da tua carne, sangue do teu sangue. Como Davi Miranda errou, Júlio César, ao imitar Davi Miranda, errou também no extremismo. Uma hora eles têm que ceder, não vão aguentar com aquela extremidade toda, com aquele extremismo todo. Uma hora vai ter que ceder. O missionário no começo começou bastante conservadorzão, bastante militante contra, mas no fim da vida é bem liberalzão, ao ponto até indiretamente de ser favorável à teologia da prosperidade. A mesma coisa acontecendo com o Júlio César. Então, eu enxergando isso, eu não sou extremista. Quando eu entrei aqui no YouTube, eu fui com a única intenção, vou pregar o Evangelho. E nada mais. Não vou pregar os costumes, não vou pregar extremismos, vou pregar o Evangelho, a palavra de salvação, de arrependimento. Estou aqui há 4 anos. Porque senão eu ia cair ou incorrer nessas mesmas problemáticas. E os outros iam me chamar de hipócrita, iam me chamar de um sujeito que era o salgadão, que queria controlar todo mundo e no fundo não vivia correto. Eu enxergando que esses líderes salgadões sofreram, não vou fazer a mesma coisa. Pois quando diz o ditado, é com o erro dos outros que você aprende. O Júlio César deveria enxergar isso, que o Davi Miranda foi criticado muito por defender os seus próprios filhos e esposa, e ao que parece a tendência para ele não perder a família, para ele não perder a esposa, é fazer isto. Ok? Eu quero ver, eu estou utilizando aqui da hipótese, eu quero ver o que os fãs do Júlio César vão dizer. A Camila volta para ele, mas não anda de acordo com os usos e costumes que ele prega. Aliás, nem ele mesmo já anda conforme os usos e costumes que ele pregava. Inclusive, na foto ele parece um pouco barbudo. Pregava contra a barba. Eu nunca preguei contra a barba aqui, porque biblicamente não tem nem como pregar contra a barba. A barba é bíblica, tá? Claro que ele, na sua ignorância de nunca ter lido a Bíblia, como alguém já me confessou aqui, um ex-membro da igreja dele, ele nunca leu a Bíblia. Eu li a Bíblia 3 vezes no início da minha conversão, lá em 2005. Tem muitos anos de conversão, mais do que o próprio Júlio César. Aí ele começa a ver no YouTube os vídeos de doutrina ou vídeos de pessoas que ensinam, que é os verdadeiros doutrinadores. Aí ele começa a pensar, puxa, eu acho que eu estou errado. Aliás, ele viu alguns vídeos meus aí e começou a... E eu sei que ele viu porque ele disse que gostava de ver meus vídeos. Já mostrei na aba comunidade. Aí os fãs me atacam. Eu fico assim, para de falar de Júlio César. Eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Outra coisa, o próprio Júlio César gosta dos meus conteúdos. Está aí nos comentários que ele disse. Não fui eu que disse. Ou foi um robô que disse? Está lá aparecendo Igreja, Santidade, Arrependimento, o canal. Quem controla aquele canal? Não é o Júlio César? Ou quem que é aquele canal? Que controla aquele canal? Que está atrás daquele canal? É um robô? Então, a hipótese, a Camila volta, não aceita. Digamos que ela não aceita. Pode ser que ela possa aceitar voltar novamente àquela vida. Mas eu acho difícil, porque ela sofreu um monte com aquilo. Então, digamos que ela volta, ele tem que aceitar aquilo ali. E aí não vira tudo uma hipocrisia? Ele vai ter, em outras palavras, força para continuar pregando aquilo que ele pregava de modo até herético. Até é bom isso aí, eu acho, penso, por parte de Deus, para a correção dos erros dele. Até é bom mesmo que aconteça tudo isso aí. Porque daí ele vai começar, se ele for humilde, a se humilhar e ser um pregador mais genuíno nessas partes. Vamos ver aqui os comentários. Bom dia. Quando chegar a esse ponto, não tem mais doutrina mais. Boa tarde, evangelista. Plínio não enganou. Vocês acham que ela volta com ele? Vocês acham que ela volta com ele? Bom dia. Não, eu estou dizendo que ela tirou uma foto. Essa foto que eu coloquei aí na thumbnail, ela colocou no Instagram dela, colocou nas redes sociais dela. Tá? O Júlio César está falando com ela ou não está?
Será que não pode ter ali um acordo? Que ele aceite ela? Isso que eu estou falando. Se ele aceitar ela, não vai ser a Camila de antigamente, vai ser uma outra Camila, que não vai ser favorável àqueles usos e costumes do próprio Júlio César. Então, digamos que ele aceite aquilo. Ele vai continuar pregando aqueles usos e costumes extremistas? Se continuar, vai ficar hipócrita. Mas, por outro lado, ele, para não perder a família, vai ter que ceder de alguma forma. É isso que eu estou falando. Sim, essa foto é de agora. Não é mentira, é de 20 minutos atrás. Já vem os fãs aqui dizendo que é mentira, já vem os defensores da Camila também, que já viraram fã da Camila, dizendo que é mentira. Não é mentira, isso está comprovado. Depois, quando acabar essa live aqui, vou ampliar a própria foto para ficar em cima do vídeo aí, ó. Vocês vão ver que tá os 3 filhos, que aí só aparece um, né? Vai estar os 3 filhos. Eu só tivesse como comprovar aqui a foto para vocês, vamos ver se dá. Acho que não dá. Tá os 3 filhos. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar. Vamos lá. Como estava dizendo, tá os 3 filhos e o Júlio junto com ela. Eles não podem fazer um acordo? Eles estavam conversando para tirar foto, eles conversaram. E a foto é recente. Por que é recente? Porque o cabelo dela tá ali, você sabe, alisado, é como o cabelo dela atual, meio que pintado assim, não sei como é que foi pintura, mas alisado, do jeito que ela está atualmente. Então, esse pessoal aí, eles gostam muito de mimimi. Aqui eu já disse para vocês não querem acreditar em mim, sai do meu canal. Mas aqueles que acreditam em mim, que estão aqui no meu canal, sabem que eu não pego mentira e que eu não trago fake news aqui. Ou vocês acham que eu estou criando essa montagem dessa foto aí? Daqui a pouquinho ela vai aparecer falando sobre. Ela pode dizer assim, olha, eu não votei, eu só tirei uma foto com o Júlio porque as crianças foram visitar o Júlio. Tudo bem. Eu não estou afirmando que ela voltou, mas que ela está conversando com ele, tá. E pode voltar. E aí eu faço a conjectura, se voltar, ela não vai voltar do jeito que era antes, ela vai voltar de uma maneira diferente. Será que o Júlio vai mudar a doutrina de os costumes da igreja dele? Ou ainda, será que ele vai continuar pregando aquilo de modo extremista, tendo a mulher fora daquilo que ele prega? São essas questões que eu estou falando. E o povo não entende. O povo tem que entender isso aí. Vamos ver aqui, o problema é que isso aqui não está configurado para mim ver foto. Vamos ver aqui. Não, não deu. Vamos ver aqui. Se entrar aqui eu vou mostrar para vocês. Porque tem gente que é tão cega que eu coloco às vezes a foto na thumbnail, a pessoa entra no vídeo e fica perguntando, cadê a foto? Cadê a foto? A foto já está em cima do vídeo. Teve um que entrou aqui, viu o vídeo do Davizinho, que ele colocou uma foto de bigode no Instagram dele, eu coloquei na thumbnail, a pessoa entrou dentro do vídeo, cadê a foto? Tu és um mentiroso, está em cima do vídeo. Aquilo ali comprova. Mas para essas pessoas não adianta tu comprovar, né? Enfim, pode filmar o camarada fazendo uma cagada lá, elas vão dizer que aquela cagada é mentira. Lidar com um fanático não é fácil, seja o fanático que for, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Se não conseguir, logo vai aparecer aí, tá na thumbnail, eu não preciso também ficar aqui me justificando, porque eu estou falando a verdade. Vamos lá. Eu estou conjecturando a partir da foto. Ela tira uma foto com o Júlio César, com as crianças, eles não podem votar por conta disso? Eles não tiveram uma conversa antes de tirar aquela foto? É isso que eu estou falando. E é bom até que voltem mesmo, que acerte para o bem das crianças e o bem deles próprios. Ninguém está torcendo contra relacionamentos deles aqui. Se tivesse um equipamento melhor aqui, ó, já era rápido, mas um equipamento muito ruim.
Carvalho, aqui. Mas não adianta, evangelista. E foi bom ele falar da EPDA não tinha mais doutrina. Ele se exaltou, exatamente. Ele também não tem tanto. É hipocrisia, até concordo. Mas essa questão, Camilo, ô coisa. Essa questão de doutrina, isso aí não tem mais nenhuma igreja. Essas coisas são extremismos do próprio homem, não adianta. Só que ele vira hipócrita quando ele critica os outros e fica. Mas no outro lado, ele não está errado, não. Que a IPDA não tem mais doutrina de uso e costume. Ela não tem mesmo. Onde que a IPDA tem doutrina de uso e costume, por exemplo, de não poder ir para outros eventos? O Davizinho foi. Cadê a doutrina da IPDA do uso e costume que não podia ter barba? O Davizinho usa bigode. Cadê a doutrina de uso e costume? O Davizinho, meu querido, o Davizinho é o proprietário da IPDA, o Davizinho é membro da IPDA, é obreiro da IPDA. Se eles permitem o Davizinho fazer o que ele faz, como ele mesmo já diz que tem apoio da diretoria, ou seja, a IPDA, em outras palavras, liberou isso. Ainda que não estava lá, que não esteja lá no regulamento interno. Por que não está lá no regulamento interno? Porque se eles tirar lá do regulamento interno, a ala mais conservadora vai murmurar e eles vão dizer o seguinte: nós não vamos mais participar dessa igreja porque mudou tudo. Então, para eles não perder a clientela, já vou falar de clientela, nem fiéis, a clientela do adepta e do Davi Miranda e fanático do Davi Miranda, eles deixam lá, mas fazendo vista grossa para tudo. É isso que as pessoas não entendem e são facilmente enganadas. Tinha um aí que ficava me chamando de mentiroso, endiabrado, não sei o quê. O regulamento não terminou, seu mentiroso. O regulamento não terminou, seu mentiroso. Não, tá lá, o regulamento está lá mesmo. Agora eu quero ver na prática, tem alguém cumprindo, tem diretores cumprindo o regulamento interno, o Davizinho está cumprindo o regulamento interno, a Leia está cumprindo o regulamento interno. Vamos catar. Essa dá até nojo da ignorância dessa gente. Bom, não estou conseguindo aqui mostrar a foto para vocês, mas vai ficar aí na thumbnail e depois eu posso colocar na aba comunidade. Sim, só o Davi pode e os outros não podem. Pois é, por isso que ficava aquele outro lá me chamando de mentiroso, porque os outros não podem. Por quê? Porque está lá no regulamento interno, eles não modificaram o regulamento interno. E isso configura até uma certa hipocrisia, porque a família Miranda pode tudo, eles não podem nada. Os demais não podem nada. Sempre foi assim, sempre estava lá no regulamento interno, mas não cumpriu. Por exemplo, estava lá no regulamento interno que não podia usar bateria, estava o Lorival com a banda dele, com o filho dele, o Diego, tocando bateria. Aí depois da contenda, a brigaçada, aí eles falam que aquele que começou a comentar sobre isso é o contendeiro, é o perseguidor. Eles criam a perseguição, eles criam a contenda, porque eles não liberam para todo mundo, só liberam para eles. Não ensino, não explico direito as coisas. A Débora sempre pintou o cabelo no regulamento interno dizendo que não podia pintar o cabelo. Nunca foi punida a Débora. A Débora sempre cortou o cabelo. Enfim, não precisa aqui ficar falando, entendeu? Então, nessa questão, o Júlio César estava certo, que na IPDA não tinha mais a doutrina de usos e costumes. Só que, por outro lado, também nem ele está tendo a doutrina de usos e costumes, atualmente. A doutrina dos líderes religiosos são o dinheiro, tem dinheiro para eles, tudo. Pois é, por isso mesmo. Aí eles mudam os regulamentos deles, os catecismos deles, para atrair novo público, atrair nova safra que dê dinheiro, mas como os jovens não têm tanto dinheiro, então eles não podem modernizar de uma vez por todas, porque quem mantém eles são os idosos fanáticos e alienados, idólatras do já falecido Davi Miranda. E é assim que funciona. Você vê, ontem eu fiz uma live, qual é a live? Já estou até fugindo aqui da temática da Camila, mas só para dizer isso aqui. Ontem eu fiz uma live sobre a cerveja preta.
Eu disse que muitos obreiros da IPDA, tanto na minha época ou depois, até mesmo que eu saí da IPDA, bebiam a cerveja preta. No regulamento interno dizia que não era para beber bebida alcoólica de nenhum tipo. E querendo ou não, a cerveja preta tem teor alcoólico de 4%, de 5%. Seja a Caracu, seja aquela outra da Brahma, da Malt Beer. Aí eu digo uma coisa, estava lá no regulamento, mas eles cumpriu? Não cumpriu. Nem os próprios filhos missionários também não cumpriu, bebiu isto. Tinha um que uma pessoa ligada a mim me revelou, um grande pastorzão, aquele pastorzão lá de Curitiba, o ceguinho, né? O tocadão, aliás, não é pastor, aquilo era tocador. Tocador de Curitiba, que o missionário gostava muito dele, o camarada bebia Red Bull, Red Bull e outras coisas. Via DVD, via filmes de DVD, de filmes cristãos, etc., na época que não podia, agora pode. Então eles mesmos, de diretoria, os famosos da Santa, que cantavam ou pregavam em cima do público, não cumpriu coisíssima nenhuma do regulamento interno, era só para o povo mesquinho, que nem disse o Lorival, para o povo mesquinho do interior, o regulamento interno, para controle do povo mesquinho do interior que achava que o regulamento interno era propriamente a Bíblia Sagrada. Bobear, nem o próprio missionário cumpriu o regulamento interno. É, exatamente aí, esse aí, o tal dos santos. Então você tem que analisar as coisas. Aí ele fica idolatrando, fica idolatrando, fica idolatrando. Não adianta. Ó, no YouTube, tem gente que é fanático, que acha que é pecado até andar no WhatsApp conversando. Aí, isso eu vi lá no canal do Rodrigo Cruz, ou num vídeo dele lá, faz tempo. Aí teve um pregadorzinho, o tal de Alex, que prega lá na sede mundial, que confessou que o Davi Miranda usava o WhatsApp. E eu nem preciso dizer isso, porque a própria Léa já disse que conversava pelo telefone com o pai. Vocês acham que ele conversava onde? Pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp não gastava, na época quando veio o WhatsApp, não gastava com ligação, não precisava ter recarga, não precisava você gastar com mensagem como as conhecidas SMS, era gratuito. Então no WhatsApp dá para ligar, dá para conversar, dá para mandar foto, dá para mandar tudo. Ele conversava pelo WhatsApp. Aí o fanático, não, porque o missionário não ia fazer isso, porque o missionário ia estar no WhatsApp. Claro que não ia estar lá para estar falando conversas terríveis, mas para trabalho, não usava. Então, é assim que esse povo começa a fazer confusão com coisas que eles nem sabem. Aí vem chamar a gente mentiroso. Como eu disse, o Davi Miranda levava o Davizinho para jogar. Até, eu quero que vocês que vão lá no Instagram do Davizinho, perguntem para ele. Ver se o Davizinho tem essa coragem de responder. Se o avô não levou uma vez ele para jogar, para treinar no CT, não sei se era da Portuguesa do São Paulo, um dos times que ele provavelmente jogou, se o Davi Miranda não levou ele lá. E se o Davi Miranda não deu um carro para ele quando ele teve 18 anos. A pessoa que me passou essa informação é uma pessoa que não saía da casa do Davi Miranda. Era um pastorzão da Europa. Então ele vem dizer que é mentira. Ok? Então para com essa tolice. Não, Adriano, esse Júlio César que eu estou falando é um pastor, Júlio César, com um canal famoso no YouTube, um canal que na realidade é da igreja dele, que ele criou, a Igreja Santidade e Arrependimento, que era uma pessoa que pertencia outrora à IPDA. Você não sabe o que é IPDA, é a Igreja de Deus e Amor. Que a gente fala que IPDA é que nem quem é da Universal não fala que é Universal, fala que é da IURD, que é a abreviação, a sigla, Igreja Universal do Reino de Deus. Quem é bastante tempo da Assembleia também não fala da Assembleia, fala IAD, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Por isso Davi Neto fala, Davi Miranda não ia ficar contra o Regeneto. Mas é claro que não. Como eu disse para ti, para defender os netos, para ter os netos dentro da igreja, para ter os filhos dentro da igreja, ele cedeu. Ele cedeu. O próprio Davizinho, quando traduziu o avô, eu tenho certeza que ele usava short.
E provavelmente o vô sabia, ou se não sabia, mas usava e não foi punido. A Débora não dedurou, não aconteceu nada. Tu acha que o Davi Miranda não sabia que a própria filha pintava o cabelo? Claro que ele sabia. Mas ele defendeu num programa A Voz da Libertação, dizendo assim, você, que ele falava, ele fazia uma coisa assim parecida, né, no sorriso. Ele dizia, estão aí mandando fax para nós aqui, estão mandando e-mail para nós aqui, contra a minha filha Débora, vocês estão perseguindo a minha filha Débora, vocês estão com inveja da minha filha Débora, vocês querem o mal da minha filha Débora, isso aí não é de Deus não, vocês estão falando mal dela. Deus dotou ela com sabedoria para administrar essa igreja. Ela tem tanta sabedoria que eu fico até às vezes assim estarrecido. Ela é uma bênção. Ele defendendo ela, falando assim nessas palavras. E meio que já querendo até passar o bastão para ela, para comandar tudo. Ele gostava da Débora, a grande realidade é essa. E aí deixou os pecadinhos da Débora passar incólume. Só que ele ficava pregando lá para os outros, e os outros ficavam doidos. Aí o que adianta ficar doido e a filha não cumprindo e mandando na igreja? Olha a hipocrisia danada. E eu até creio que o Davi Miranda gostava bastante da Débora, porque ele orou quando ela teve uma doença, quase morreu, e Deus livrou ela. Então, talvez ele ficou com aquela estima que era criança problemática, que Deus ressuscitou, que Deus curou. Então ele gostava. E foi também a primeira filha dele, que é o casal de gêmeos. O primeiro filho foi o Davi filho e a primeira filha foi ela. Então é isso aí. Na realidade é isso aí. E eu cansei dessas hipocrisias. E fui perseguido por denunciar essas hipocrisias. Eu disse, o evangelista Magal, eu disse num vídeo aí, teve gente que me criticou. O Davi Miranda sim aprovaria o Ministério Regenera do Davi Filho. Por tudo que a gente já sabe, ou sabia, que o missionário fez para defender os filhos e netos, por tudo, é lógico que ele ia aprovar. Mesmo com essas barbaridades todas, ele ia inventar alguma coisa para defender. Ou se não, se viesse as críticas, a Débora ia chegar lá, buzinava no ouvido do pai: o pai, não dá bola não, eles querem tirar o Davizinho da IPDAS, tem inveja do Davizinho. Olha, o pai, acontece o seguinte, é que Deus está usando o Davizinho, o diabo está furioso, e não sei o que, ele ia acreditar naquilo e ia deixar aquilo. A realidade é essa. Aí veio um cara: não, Davi Miranda não ia fazer isso, porque o Davi Miranda nunca defendeu os filhos, seu mentiroso do pai. Nunca defendeu os filhos? Nunca? Deus é testemunha que eu ouvi esse áudio que eu acabei de falar sobre a Débora. Nunca puniu a Débora. Estava fora do regulamento interno. Eu não estou dizendo que a Débora está em pecado, vai para o inferno. Eu só estou dizendo que ela estava fora do regulamento, que ele dizia que era como fosse a Bíblia. Tá? Isso que eu estou falando. Nunca puniu, na realidade, bem punido o Davi Filho. O Davi Filho saía de 2 em 2 anos e voltava. E segundo o regulamento interno, era para voltar só depois de 4, 5 anos. Segundo o estatuto. Então tem que analisar tudo isso aí. E sobre o Júlio voltando, ele está na mesma hipocrisia. Vamos ver se a Camila confirma que ela voltou com ele. Pode ser que não voltou, só tirou a foto para alegria das crianças, as crianças precisam do pai, mas eu creio lá no fundo que o Júlio vai ter que ceder e a Camila vai voltar para o Júlio, porque o Júlio vai permitir ela, do jeito que ela está, ela se cuidar e tal, e tem que ser assim mesmo. Concordo que seja assim. Se é para ela fazer cavalice, para fazer loucura, não adianta de nada. Inclusive, uma outra coisa, ela respondeu no Instagram uma coisa interessante. Foi perguntado se era difícil ela cuidar de 3 crianças solteiras. Ela não disse que estava solteira, ela disse que estava divorciada. O que dá para entender? A pessoa, quando está divorciada, se ela crê naquilo que o Júlio César dizia, que ela não pode casar novamente porque está divorciada, então ela vai ficar ali cuidando das crianças, vai dar um tempo. Isso aí não tem problema, problemas em casal acontecem variados. Não é porque é de Deus que Deus vai livrar ou bloquear, porque depende da própria situação entre os dois cônjuges, entre os cônjuges. Então, quer dizer, ela não quer outro cara, ela não quer outro relacionamento, ela só está dando um tempo
Ela pode até cancelar o processo que ela mesma disse que estava abrindo processo de divórcio. E o Júlio, querendo ou não, não vai ficar sem ela também. Bom dia. Os grandes mortos aparecem. Sim, a mesma coisa, Gideões e PDA morreu o líder, apareceu os podres, aí os interesses dos filhos e netos e outras pessoas pelo poder, aquela coisa toda. Tá? Então é isso aí que eu tinha para falar. Vamos aguardar o que a Camila vai dizer. Provavelmente ela vai ver esse vídeo, porque ela deve saber que eu estou falando aqui, vai o YouTube. Então que ela responda se voltou, se está tentando conversar para voltar, e que seja assim mesmo, tá? E que seja assim mesmo, porque como eu disse, quem sofre são as crianças distantes do pai. Ela mesma vai, num dado momento, vai estar sofrendo, porque quem que vai querer ela? A não ser só para abusar dela e depois largar fora. É difícil. Uma mulher que já tem um relacionamento firme com o marido, com crianças, que um outro camarada que vai aceitar aqueles filhos todos, que, olha, é difícil, vamos ser francos. Bobear, inclusive, capaz ainda de fazer algo perverso com as crianças, fazer algo perverso com ela própria mesmo, sabendo que ela tem dinheiro, porque ele dá um bom salário para ela ali, segundo o que disseram, quase R$ 4.000 por mês, 3.800, tá? Ele pode roubar ela, pode enganar ela, pode fazer mal para ela e principalmente para as crianças, vão estar vulneráveis as crianças a isso, ok? Então o certo é voltar e o Júlio aceitar o jeito que ela quer agora, a liberdade, afastada da obra, e ele dando atenção para os filhos e para as crianças, porque não adianta. O Paulo mesmo diz: tu és casado, tu tens que dividir e conciliar as duas coisas, o casamento, e cuidar até às vezes mais do casamento, dependendo de algumas situações, e da tua vida espiritual. Agora, se tu és solteiro, não. Por isso que Paulo disse, recomendando que seria bom ficar que nem ele, solteiro ou divorciado sem filhos, se fosse o caso, para se dedicar mais à obra do Senhor, porque daí dá mesmo, não tem filhos, ou se tem os filhos pode estar já de maior idade, a pessoa pode se dedicar mais à obra. Agora, a pessoa que tem filhos pequenos, o casamento é recente, por mais que tenha 10 anos, parece que tem, mas é recente, a pessoa tem que dar atenção, não adianta, não adianta. Então, que não case, fique solteiro. Principalmente quando envolve criança, porque ainda quando você está casado e não tem filhos, ainda dá para conciliar uma coisa com a outra, você falar com a sua esposa. Agora tem criança, você tem que cuidar da criança, você tem que estar presente na vida da criança. E você também não pode mostrar para a criança que tu está brigado com a sua própria esposa ou com a mãe da criança, para não traumatizar a criança, porque tudo é traumatizante. Então que se resolve isso aí. Porque eu sei, eu passei por isso. Eu fui criado sem pai, fui criado com meus avós me criaram bem, graças a Deus, claro, com as falhas, com tudo, mas era super bem. Se não fosse eles me cuidando, eu nem sei o que seria de mim. Mas eu tinha minha carência, chegava dia dos pais, quem é meu pai? Não sei quem é meu pai. Chegava dia de Páscoa, meu pai nunca estava presente. Sofria muito, aí via meus coleguinhas lá com o pai, com a mãe, e a gente sempre se tinha que mandar uma lembrança para os pais, no dia dos pais, por exemplo, eu tinha que mandar para o meu avô, ou tinha que mandar para os meus avós. Isso é triste. Tu já fica, com relação aos coleguinhas, às crianças, indiferente. O outro diz: ah, meu pai me ajudou, ah, meu pai me levou para isso, ah, minha mãe me levou para aquilo, e tu vai dizer assim: o quê? Quem é teu pai? Eu não sei. Teu pai não faz nada? Não, eu sou criado pelos avós. Enfim, fica ali indiferente. Olha, sinceramente, um cara que abandona um filho, ele não deveria nem ficar vivo sobre a terra, deveria morrer. Mas eu não sei como é que é Deus, né? Eu não sei o coração de Deus, eu não sei de nada também. Porque eu, se fosse Deus, eu fazia isso, funilava. Do mesmo modo, se é para mim ter um filho, e eu falo isso para mim também, se é para mim ter um filho, para mim não educar ele, não amar ele, não estar presente na vida dele, que eu morra. Ou que eu não tenha filho enquanto estiver na terra, para não fazer o meu filho sofrer. Porque só aquele que passou abandono é que entende a situação. Aquele que nunca passou, que ganhou a vida numa boemia, que ganhou tudo de bombejada, não está nem aí. E a questão não é dinheiro. A
questão não é bens, é presença, é diálogo, é conversa, é brincadeira, é estar junto nos momentos mais importantes da vida da criança, seja menino, seja menina. Tá ok, meus caros? Abraço. Tem tempo para tudo, a Bíblia diz, um tempo determinado para tudo. É tempo para cuidar de família, tem tempo de cuidar de obra, tem tempo de falar de Deus, tem tempo de falar para os homens, tem tempo de cuidar, de amar, de morrer, de viver, tudo tem um tempo. E a gente não pode atropelar os tempos. Essa é a realidade. Você atropelou o tempo, você vai sofrer a consequência. Porque a Bíblia diz claramente, pais, não irriteis seus filhos. Quando Paulo diz isso, que para os pais não irritar os seus filhos, ele está dizendo para os pais não abandonar seus filhos, porque o abandono afetivo é sim uma irritação para a psique, para a mente da criança. E não é um mimimi, porque a gente fala desses assuntos, tem gente que fica, mimimi, eu fui educado sem pai e me virei na vida, aí eu fiquei sem pai e eu não fiquei aí com complexo. Você não ficou, não, seu mentiroso. Você é um mentiroso. Você não externou. Mas lá no fundo, no íntimo de você, da sua cachola, da sua mente, da sua psique, você sente sim. Você se sente angustiado quando chega as datas comemorativas, quando você lembra das coisas. Você é um baita de um farsante, de um disfarçador, se é que existe isso, né? Você disfarça muito bem, né? Você usa uma máscara. Mas se alguém tocar ali naquela tua ferida, tu fica sentido. Porque é comprovado cientificamente que toda criança tem, sim, uma problemática com isso. Na vida adulta, inclusive. Na vida adulta. Fosse assim, então a legislação não era dura para o pai que abandona o filho, para o pai que não dá pensão para o filho, para o pai que não visita o filho. Eu, na minha ocasião, né, peguei numa época que a legislação ela estava assim, ó, meio claudicante, meio assim, ó, estava para começar a enrijecer, estava no início, porque o Código Civil era um código de 1916, nós não tínhamos o Código de 2002 que deu mais direitos. Temos a Constituição de 88, eu nasci em 88, ok, estava em vigência de 88. Mas mesmo assim ainda estava começando essa coisa e tal. Essa construção da questão do abandono, né? Da pensão, sim, que até recebi a pensão, mas a questão do abandono foi construída isso aí mais adiante, final da década de 90, início dos anos 2000. E nem precisava construir isso aí, é claro, para a esfera jurídica, sim, mas no sentido de estar falando disso, eu digo, porque é comprovado. Quem é que quer ficar rejeitado? Quem é que quer ficar sem paz? A pessoa que nasce no mundo sem paz, ela sofre. Você vê os órfãos eles querem qualquer pai que adote eles, tire eles do orfanato o mais depressa possível, por mais que lá eles tenham tudo, eles podem ter tudo. Então, as pessoas têm que pensar nisso aí, e tem que pensar inclusive antes de fazer filho, para que não aconteça essas coisas, mas também acontecer do filho não vai abortar, porque aí é pecado mais grave ainda. Se o abandono é um pecado, mandar abortar o filho porque não vai ter condições de cuidar ou porque vai abandonar é mais pecado ainda. Ok? Abraço e tomara que o casal aí se resolva. Até mais.